Fala galera, estamos no ar com mais um episódio da VMA Cast. A VMA Cast é patrocinada pela VMA Hub e hoje nós estamos com uma convidada muito especial, que é a Gabriela Barea. Você que está nos assistindo, compartilhe, comente, curte, divulguem o nosso trabalho e esse episódio que está incrível para que alcance mais números de pessoas e tenham mais conhecimento sobre o que nós vamos falar aqui. Bem-vinda, Gabi. Obrigada. Muito obrigada por aceitar o convite. A Gabi, ela é terapeuta, especialista comportamental. A Gabi, eu conheci ela no Grupo de Mulheres do Brasil, uma amiga querida, muito inteligente, capacitada, domina muito o assunto e aceitou o nosso bate-papo aqui. Gabi, se apresente. Fale quem é a Gabi para nós, para a gente conhecer um pouquinho quem é você, da sua jornada, como começou a tua história. Tá bom. Bom, primeiramente, obrigada, Vivian. Realmente é um prazer estar aqui nesse estúdio lindo, estar contigo, né? Uma pessoa que transmite também muita paz. Obrigada. Né? Desde o dia que eu te conheci. E, gente, então, quem não me conhece, né? Talvez nunca me viu, não me viu em redes sociais. Me chamo Gabriela Barea, eu sou gaúcha. Estou em São Paulo desde janeiro. E trabalho com autoestima, né? Eu me especializei, na verdade, para esse nicho, porque eu considero que autoestima não é algo de aparência, né? Quando a gente fala de autoestima, normalmente as pessoas só relacionam com a nossa aparência. Mas eu falo que a autoestima, ela é a nossa base, né? Assim como quando a gente constrói uma casa, que os pilares precisam estar bem estruturados, é da mesma forma a nossa autoestima. Conta pra gente, Gabi, como que é isso, porque é muito interessante essa conotação que você tá falando, que não é cuidar do externo, né? Cuidar só da parte. O externo é um dos pilares, digamos assim, porque normalmente quando a gente tem a tendência a estar bem internamente, a gente vai cuidar do nosso externo também, né? É um reflexo. Mas a autoestima, gente, é mais ou menos o seguinte, como eu falei, se a nossa casa está bem estruturada, você vai cuidar de você vai saber do teu valor, você vai conseguir ter bons relacionamentos, né? Você vai conseguir se posicionar de uma forma que as pessoas percebam a tua presença, né? E é o quanto nós nos amamos, o quanto nós nos valorizamos, o quanto nós nos aceitamos de uma maneira incondicional. E muitas vezes, para a gente ter essa aceitação, nós precisamos olhar para dentro de nós, né? E ver o que não está bem conosco mesmo. Porque muitas pessoas, muitas mulheres principalmente, acabam compensando o externo. Assim como foi comigo no passado, né? Quando eu iniciei nessa caminhada de autoconhecimento, eu não gostava... Na verdade, eu estava naquele momento que eu queria mudar tudo, né? Eu queria mudar meu cabelo, eu queria mudar sempre de roupa, né? Comprar roupas novas, fazer cirurgia, né? Nada te agradava. Nada me agradava, você olhava no espelho e sentia que não estava legal. Você queria ser uma outra Gabi. Exato. E por mais que as pessoas até me elogiassem, né? Ah, como você é bonita. Eu não conseguia aceitar aquilo. Aquilo para mim parecia que era mentira, né? Que não me validava, né? E aí eu comecei a me aprofundar, né, no autoconhecimento e eu fui entendendo que realmente o meu problema estava relacionado com a autoestima, né? Foi a sua virada de chave, Gabi? Para começar a estudar isso? Eu acho que a minha virada de chave não foi só isso, né? O principal foram, digamos assim, as questões, as dificuldades que eu fui vivendo ao longo da vida. Essa foi uma delas, né? Mas, digamos, esse foi um sintoma, né? O sintoma de que eu sempre queria mudar. Eu nunca estava satisfeita do jeito que eu era. Mesmo que as pessoas me elogiassem, eu não sentia Todo dia você queria ser uma nova Gabi. Eu queria, como eu falei, mudança, né? Ficar loira, cortar o cabelo. Parecia que nunca tinha que chegar a uma perfeição, né? Uma perfeição que não existe. Uau. Né? Que não existe para nenhuma mulher, para nenhuma pessoa. Porque eu sempre falo que nós somos imperfeitos na perfeição, né? Que a perfeição é a divindade, né? Uhum. Nós somos, em essência, perfeitos, né? Exatamente. E quando a gente consegue nutrir, né, esses sentimentos bons, esses pensamentos bons por nós mesmas, é a forma como a gente está se vendo, que está relacionado com a nossa autoestima, né? A forma como você se trata,
o que você pensa em relação a você mesma, se você percebe que você é uma mulher que se sente capaz, que se sente confiante, né? Que se aceita mesmo tendo defeitos, né? Então, no meu caso, lá atrás, se me perguntasse, ai, como é que é a tua autoestima? Eu ia dizer, nossa, é ótima. Porque eu não tinha esse conhecimento, né? Eu não entendia tudo que tinha por trás dessas questões. Então, o autoconhecimento foi que abriu as portas, né? Foi quando eu comecei a estudar, a entender um pouquinho mais o que era, né? Essa questão do nosso amor próprio, que hoje eu sou muito defensora disso, porque quando, Vivian, a gente se ama, a gente se aceita, mesmo com os nossos defeitos, mesmo que a gente tenha errado, ou que a gente erre ainda, né? Então, assim, realmente é como se o amor que você tem pela pessoa que você mais ama, Que é você, né? que é nós, né? Exato. E assim, tem muito a ver, o Gabi, por exemplo, né? Tem um versículo que eu gosto bastante da Bíblia, fala, amar o próximo como a ti mesmo. Então, como que você pode amar alguém se você não ama a você mesmo? Que é o que você falou, né? O amor próprio. Exato. Primeiro a gente tem que se amar, para depois amar, Exato. né? Os outros, enfim, e tudo. Sim, senão fica uma coisa muito vazia, né? Falar que eu amo alguém, que eu faço... E às vezes a pessoa até quer compensar, né? No seguinte sentido. Ah, eu amo tanto a pessoa, eu faço o tempo todo tudo por ela. Eu faço o meu melhor, o meu possível. Não que isso não seja legal, né? A gente fazer Não pelas que tenha sido pessoas. feito, mas Claro. assim, existe um limite para isso também, Exato. né? Então, tem pessoas que, exatamente por não conseguir... Tem medo, na verdade, de não ser aceita, né? De não ser aprovada, de não ser validada pelas pessoas, elas acabam fazendo tudo, né? Muitas vezes se desagradando a si mesmo, para agradar outras pessoas. Então, E aí ela perde também o amor próprio quando ela faz isso? Faz sentido? claro que faz, né? Faz. Por quê? Ela tá, primeiramente, o que? Agradando o outro, mas não a si mesma. E eu acho que tem um limite, né? Porque a gente não tem que ser egoísta também. Ah, eu vou fazer tudo por mim. Que é isso, né? Às vezes, então se eu for... Tem mulheres que têm esse medo, né? Então, mas se eu me amar muito, eu vou me tornar uma mulher egoísta. E, gente, não tem nada a ver com egoísmo, tá? É exatamente isso, porque a gente consegue colocar limites para as nossas relações. Para aquilo que a gente quer, para aquilo que a gente não quer. Falar um não de uma forma que seja tranquila, né? Sem você ficar se sentindo mal, culpada, ou com medo que a pessoa sinta raiva de ti, se afaste, né? Então, normalmente, as pessoas que não conseguem se impor ou falar não, são esses medos, né? Da rejeição. O medo que a pessoa, de alguma forma, vá te rejeitar de alguma forma, né? Em algum nível, assim, né? E isso existe, a gente vê isso no dia a dia, é comum isso, né, nas pessoas em geral, e às vezes a gente vê isso até em crianças quando começam, né? Sim. Aprende ali a não falar não, e isso vai crescendo desse jeito. Como é que funciona isso, essa questão de autoestima? Hoje você trabalha com adultos só com mulheres ou com todos os grupos, ou você também começa com crianças? Fala um pouquinho desse trabalho pra gente. Bom, primeiramente que eu estava me apresentando e eu já comecei a falar, né? É. Fazem 9 anos, né, que eu estou nessa caminhada, né? Então, durante esses 9 anos já de atendimentos, tanto em grupo como individual, palestras, já fiz cursos, workshops, enfim, vários trabalhos, né? E hoje o meu atendimento ele está sendo só online, né? Então, eu atendo as pessoas só online. E eu, Vivian, acho que isso até você nem sabe, né? Mas eu utilizo uma ferramenta, porque assim, na minha caminhada, eu fui conhecendo muitas técnicas, muitas ferramentas, porque eu queria acelerar o meu processo de cura, Sim. né? E todo mundo quer estar bem, todo mundo quer estar em paz, todo mundo quer ter uma boa autoestima, né? Todo mundo quer se amar. E então, durante essa minha caminhada de descobertas, de técnicas e tudo mais, eu cheguei à técnica da EFT. Eu conheci muitas ferramentas, só que eu sentia que o processo era muito demorado, né? Para onde eu queria chegar, né? Então, eu via que estava sendo muito demorado. E quando eu cheguei na ferramenta da EFT, que se chama Emotional Freedom Techniques, é uma técnica de libertação emocional, eu comecei a estudar, conhecer a ferramenta, né? Como é que funcionava. E depois que eu fiz isso, eu comecei a me auto-aplicar, né? E a minha transformação, assim, foi realmente uma virada de chave na minha vida. Mas realmente uma virada de chave.
foi quando eu comecei realmente a sair dos meus processos de dor, né? De relacionamentos, o relacionamento com a minha mãe, né? Porque foi onde tudo começou. Tu pode falar um pouquinho pra gente? Posso sim. Eu sempre falo que a minha mãezinha querida foi a minha grande cura e também ela contribuiu para eu fazer o que eu faço hoje. Hoje eu entendo, né, que aonde está a nossa maior dor é onde está a nossa maior cura, né? Então, o processo que eu passei nesse sentido foi de rejeição. E isso começou ainda na infância, né? É mesmo? Isso. Então, por eu ter passado por isso, por ter sido tão difícil, eu fui buscando formas de sair dessa situação, de entender por que aquilo acontecia. E dia após dia, ele sentindo aquela dor, realmente é uma dor muito forte, sabe? Quem passa por rejeição, acho que as pessoas vão poder me entender consigo te mais, né? entender. E quem já viveu ou quem tá talvez passando, né, por essa situação, é uma dor tão forte que eu falaria assim que é pior do que você apanhar, sabe? É mesmo? No processo intenso que eu tive, assim, pior do que você levar uma surra, digamos, do pai ou da Mas mãe, era né? declarado isso ou você sentia isso por Boa atos ou pergunta. conduta? Boa E como a pergunta. gente descobre? Como que a gente descobre, na verdade, né? Quando a gente percebe, por exemplo, que você tá numa família, né? Onde, sei lá, o irmão sempre tem a preferência para tudo. Tá. Você nunca tem a preferência para nada. A mãe ou o pai fazem tudo pelo outro e nada por você. Ou às vezes até declaram, seu irmão vai sempre bem, seu irmão, sei lá, se destaca sempre, qual é o problema contigo? Né? Tem pais que acabam até falando nomes mesmo, sabe, para a criança, chamando de burro, né? De realmente nomes que não são legais, assim, né? Que de alguma forma vai afetar, né, Toda a a criança, trajetória. toda a trajetória. Assim, então eu passei, na verdade, por várias situações. Mas eles tinham essa consciência ou não tinham? Você sabe? No meu caso, Não, não, na verdade, assim, eu sempre falo que os pais, eles acabam errando sem ter consciência, Entendi. né? Então é Por muito quê? mais grave ainda. O pai e a mãe, eles sempre fazem o que eles conseguem fazer, dentro do nível de consciência que eles têm, né? Então, eles realmente acabam errando, mas muitas vezes achando que aquilo é o melhor. Ou foi aquela forma que eles aprenderam também na família deles. E acaba repetindo. E acaba repetindo um padrão, né? Acaba projetando a mesma coisa, aquilo que o pai passou, viveu, ouviu, faz isso com a criança, né? Porque foi a forma como ele foi educado, foi o que ele aprendeu, foram as crenças que ele adquiriu, né? Então, acaba replicando para a criança, né? Só que conforme você vai né, entendendo mais e também percebendo os sintomas, porque eu sempre falo assim, de que forma que a gente percebe que hoje a gente tem sintomas relacionados com a nossa autoestima? Que isso que eu acho que as pessoas não têm consciência, sabe? De fato. Né? Não tem consciência, porque a autoestima é aparência, mas não é. Então, vamos lá, vou trazer alguns sintomas aqui. Quando a pessoa está com vazio existencial, quando a pessoa sente com frequência um sentimento de rejeição com as pessoas, quando a pessoa é perfeccionista demais, quando tem uma autocobrança exagerada, quando sente ciúmes em excesso, né? Que mais posso falar? Tem dificuldade de dizer não. Ou está em relacionamentos que a pessoa não consegue colocar limites ou sair do relacionamento. Acaba sendo um relacionamento abusivo. Relacionamento abusivo, né? A pessoa sabe que não tá legal, ela tá lá infeliz, mas ela não sabe o que fazer e ela permanece. Aquilo e Isso não só para relacionamento, mas a gente pode estender também para a questão profissional. porque pode ter vários tipos de relacionamento, de amizade, profissional, enfim. Mas até na profissão, no sentido de que a pessoa às vezes permanece num lugar que ela não tá feliz. Só que por ela não saber o que fazer, como sair da situação, ela fica lá anos, às vezes, numa empresa que ela não tá se encontrando, não tá feliz, né? Então, isso também não é legal, né? Porque vai desencadear... Vai desencadear o quê? Desânimo, né? Tristeza, frustração, né? Então, são alguns sintomas que eu tô trazendo aqui. Mas isso cada pessoa vai poder identificar conforme as vivências que tem no dia a dia. Né? Conforme o que você está vivendo. Você realmente está feliz? Você está fazendo aquilo que você gosta? Você se sente uma pessoa capacitada? Você percebe os teus valores?
E às vezes nem só perceber, mas a gente tem que sentir, né? Entendi. Dizem que eu sou capaz, dizem que eu sou uma pessoa que se destaca, dizem que eu Mas sou... ela mesma não admite. Mas ela não sente. E aí, gente, isso anula tudo. Anula tudo. Por quê? Lembra o que você falou antes? Amar o seu próximo como a ti mesmo. Sim. Então, o que adianta as pessoas virem me elogiar se eu, de fato, não sinto que eu tenho um brilho, que eu tenho orgulho de mim mesma? Entende? Se você mesmo não tem orgulho da sua trajetória, de quem você é, de quem você se tornou. É bem sério isso, hein? Exato, de quem você se tornou, porque a gente vai mudando, né? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias a gente vai mudando. E a nossa história é que nos leva aonde a gente está hoje, né? Isso que é o mais legal. Por isso que eu comentei que todo esse processo dolorido que eu vivi, digamos, com a minha mãe, fez eu me tornar terapeuta. Olha que interessante, né? Para eu poder ajudar também outras pessoas, né? Para eu poder contribuir na vida de outras pessoas que têm problemas relacionados com isso. E quando você descobriu tudo isso, Gabi, aí você se enfrentou e começou o seu processo de cura. Você, de certa forma, você chegou a externar isso para sua mãe ou as pessoas perceberam a sua mudança? Como foi isso? Assim, eu sentia muita raiva, né? Você sentia raiva? Muita raiva. Sério? Muita raiva. E eu me sentia culpada por eu sentir raiva. Uau. Que Como é que eu vou sentir raiva da minha mãe? Entende? Pô, ela é minha mãe. Então eu me culpava por isso. Só que ao mesmo tempo eu sentia. Né? Então imagina a briga interna que acontecia dentro de mim. Né? Você estava ali se dilacerando internamente. Exato, só que era uma coisa assim todos os dias. Sabe? Não é lá de vez em quando, porque vai depender de cada caso, né? Que tem muitos casos, né? E como eu falei, talvez a pessoa tá passando por uma situação com o pai, ou ela tá passando com o irmão, ou ela tá passando, sei lá, com a cunhada, entendeu? Uhum. Então, é a gente se perceber o que a gente sente no nosso dia a dia. Como está a qualidade dos nossos sentimentos com as pessoas? Como está o relacionamento? Interessante isso, gostei. Porque a gente vai identificando, né? Assim, dia após dia, na relação, né? Então, na relação com ela era assim. Então, todos os dias eu sentia isso. E, de fato, o que acontecia? O resultado é eu querer me afastar. Eu queria ficar distante. Aí você se retraía. Eu me retraía, ficava sempre sozinha. Eu era uma menina extremamente tímida na escola, né? Não conseguia falar em público. Nossa, é horrível, assim, né? Então, eu fui entendendo que esse processo de rejeição, ele reflete em todas as áreas da nossa vida. Uhum. Por quê? Quando eu tenho o processo de rejeição, o que eu vou desencadear internamente? Tá? Eu não sou boa o suficiente. Tem algo de errado comigo. As pessoas não me amam. Eu não sou capaz. Entendeu? As pessoas não gostam de mim. Entendi. Então, são pensamentos que quem passa por processo de rejeição é automático, que geram do inconsciente. Esses pensamentos vêm, né? Então, imagina que se eu tenho várias memórias, né? Que geraram isso em mim, de que forma que eu vou me ver? Eu vou me olhar como uma mulher poderosa, uma mulher que tem orgulho dela mesma, uma mulher capaz, competente? Não. Entendeu? Tudo isso está ali reprimido. Porque a gente vai reprimindo muitos sentimentos, né, Vivian? Vai. A gente vai reprimindo. Muitas coisas ao longo da nossa vida, a gente consegue... situações que vocês viveram, né? Você consegue superar. Passei por aquilo, hoje tá tudo certo, resolvido. Mas tem coisas que não. E como a gente sabe que não está resolvido internamente? Quando a gente lembra da situação, quando a gente lembra do relacionamento, quando a gente lembra da pessoa, e agora, só de você pensar... já vem desconfortos emocionais. Entendi. É assim que a gente sabe se a gente se libertou desse passado ou não. Porque muitas vezes a pessoa ela tenta tapar, ela tenta esconder. Né? E a gente vai colocando... É como se... Sempre falo assim, a gente vai jogando embaixo de um tapete. Muitas questões. Deixando lá a sujeira. E vai deixando a sujeira ali. Só que essa sujeira, ela tá gerando vários efeitos hoje na nossa vida. É verdade, é bem forte isso que você falou. Achei muito interessante como você colocou a qualidade dos seus sentimentos. Nunca parei assim para pensar com essa ótica, sabe? Fez uma conexão. Porque, de fato, é isso.
Sim, E aí a gente põe pra fora, de forma às vezes, né, inevitável, de forma errada, sim, e é algo que tá lá tudo sujo e que sim. você tá externando, tá gritando, às vezes até incomodando você mesmo e o outro, mas que você não resolveu, não limpou dentro. Exatamente, exatamente. Então, a prova real é o nosso dia a dia, sabe? É as nossas relações, é no teu trabalho, é como você consegue se controlar, como você se posiciona. Como é que estão as suas relações hoje? Você, É conse- importante, você gente. consegue estar em paz nos seus relacionamentos? Quem você ainda talvez não liberou do teu coração? Isso é importante. Quem são as pessoas que ainda estão presas no teu coração? Isso é muito importante. Né? Porque o que que acontece? Quando a gente não perdoa, a gente fica conectado com aquela pessoa. O teu sentimento está conectado. E a gente acha, não, esqueci, passou, tá tudo certo. Mas na verdade não tá Não resolvido. tá, não tá. E eu sempre falo, o ato da gente perdoar é uma libertação, é um ato de inteligência com nós mesmos. Um ato de inteligência. É um ato de inteligência com a nossa Profundo vida, isso. com a nossa própria vida. Perdoar é um ato de inteligência, bem profundo isso. Pois é, e é mesmo. Porque pensa comigo, vamos ver se você concorda. Se eu não perdoei uma pessoa, o que que eu tô sentindo? Raiva, Raiva. frustração, decepção, tristeza, uma série de sentimentos. Esses sentimentos estão na pessoa ou estão em ti? Né? Em mim. E faz mal pra quem? Pra mim, não pra pessoa. Exatamente. Né? Então, quanto mais a gente vai carregando essa carga emocional, mais a gente tem uma tendência a adoecer, né? Trazer problemas de saúde. Várias coisas, né? Vários efeitos E às vezes tem negativos. gente que faz vários exames. Eu já vi isso, vários exames, passa. Ah, eu tô com dor ali, alguma coisa ali. E não descobre o que é e tá sempre negativo. Pode ser algo de uma cura que não foi feita interna? E isso tá Claro. repercutindo e não é nada assim que a medicina identifique? Faz sentido Sem isso? dúvida. O que que acontece? As nossas emoções, elas alteram a nossa fisiologia, Explica tá? um pouco disso, Gabi, como que funciona isso? Então, por exemplo, quando você sente raiva, você vai perceber que talvez a veia aqui do teu pescoço fica pulsando, ou teu coração acelera, né? Sim, Ou sei lá, quando você tá triste, o corpo fica meio mole. Então, só para representar como que a emoção, ela realmente tem uma reação no nosso corpo. E quanto mais a gente se sobrecarrega de emoções negativas, mais efeitos a gente vai tendo no nosso corpo. O que que acontece com a doença? A doença ela já passou por todos os níveis, sabe? Por todas as camadas do nosso corpo até ter chego no físico. Por isso que a gente acaba adoecendo, né? Então, gente, nos libertar, né? Como eu falo, libertação emocional, a EFT, ela realmente reprograma, ressignifica, libera o que a gente escondeu ou o que a gente não quer olhar. e às vezes também pode não querer olhar, né? A gente Se acostumou e tá ali isso. dentro. Isso. Só que o mais importante, se acostumou e tá aí dentro, que eu acho que é interessante da gente avaliar, Vivian, é o seguinte. Eu sempre falo assim, a pessoa, ela tem livre-arbítrio, sabe? De se curar, de querer olhar para as questões. É o livre-arbítrio de cada um. Sim. Não quer? Ok. Mas você precisa entender que aquilo que você não quer olhar, que aquilo que tá ali à sombra, escondida, ela vai desencadear alguma coisa negativa na tua vida hoje. Né? Tá gerando efeitos. Não é lá no futuro, é agora. É hoje, né? É o hoje. Né? Então, assim, vai de cada um. Do quanto você quer estar bem, do quanto você quer estar em paz, do quanto você quer estar feliz, do quanto você quer que os teus relacionamentos cada vez sejam mais saudáveis, do quanto você quer estar bem com você mesma. Né? Então, vai de cada um. É possível? Plenamente possível. É uma caminhada, né? É um processo. Porque a gente não se liberta de tudo de uma vez só. Não tem atalhos, né? Tudo na vida é um processo, né? Tudo é um processo, né? Mas o importante é a gente ir evoluindo, a gente ir crescendo, né? Dia após Todo dia, dia. após dia, né? Conseguir se avaliar, conseguir olhar para si, conseguir se perceber, o que não tá legal comigo. Por isso que o autoconhecimento é uma grande virada de chave, né? Das pessoas que às vezes estão perdidas. Nossa, eu não tô bem na minha relação, eu não tô bem no meu profissional, não tô legal comigo mesma. Então, assim,
Vamos começar do início? Vamos entender um pouquinho mais o que está se passando contigo? E aí, gente, busquem sempre o autoconhecimento, sabe? Ler, fazer cursos, se desenvolver, se aprofundar, porque não tem saída. Não tem como a gente fugir disso. A vida vai sempre nos exigir. Sempre vai acontecer coisas que vão nos colocar frente a frente, sabe? Com as situações. E a gente vai precisar encarar. Tem que encarar, né? É o que você diz, que eu tô entendendo. A gente tem que encarar para poder se libertar. Não adianta deixar de lado e fingir que ele não existe. Não adianta. Porque vai ter efeitos, né? Por exemplo, um efeito da rejeição que eu estava falando, do que eu vivi, né? O que acontecia? Por eu ter desenvolvido esses sentimentos e estar ali mal comigo mesma, eu fui tendo relacionamentos que eu sempre sentia que eu nunca era suficiente para a pessoa. Entendi. Ou, sei lá, o namorado sempre me colocava em segundo lugar, sabe? Aquela sensação, nossa, eu nunca sou amada, parece que eu sempre tinha que fazer mais para agradar, que nunca era E suficiente. você não sentia que tinha a mesma proporção. Sempre Não. sentia que estava vago. Exato, né? Que eu sempre tinha que fazer mais, né? Mais. E na verdade não era o outro, era eu. Entendeu? Então a responsabilidade era minha de olhar para isso e trabalhar essas questões. Aí, por exemplo, no meu trabalho, sempre tinha, por exemplo, uma colega que era muito mais elogiada, que fazia as coisas melhores, que era destaque, e eu nunca era, né? Então sempre vinha aquela sensação, nossa, eu faço, eu tento dar o meu melhor e nunca sou reconhecida, nunca sou valorizada. Quantas mulheres chegam com esse viés, né? Gabi, no meu trabalho, o meu chefe nunca me reconhece. Meu chefe nunca me valoriza. E não é que eu tô defendendo o chefe, tá, gente? Não é isso. Sim, eu tô entendendo. Não é que eu tô defendendo, porque realmente tem casos que a pessoa tem que sair da empresa mesmo. Que são, a gente sabe que existe, né? Que não é aquilo e pronto. Mas, pelo menos, olhe para dentro de si. Será que em algum nível você está se valorizando? Porque de repente você que não está se valorizando está repetindo isso nas pessoas. Porque isso que você Exato. falou é interessante, Gabi. É a questão de valor. Eu sempre falo isso com a minha equipe. E até trazendo para os negócios ali, a percepção de valor do outro em relação a você, isso é o que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque se a gente mesmo não se valoriza, como que eu quero que o outro vai me Sim. valorizar? Sim. Não tem como. Concorda? Não faz sentido isso. Uhum. Então, o caminho é esse. É a gente perceber o nosso verdadeiro valor. É a gente sentir o quanto a gente vale, o quanto nós somos preciosos. Porque aí o externo vai ser uma coisa automática. Você não tem que fazer esforço. É consequência, né? É uma consequência, né? Você não tem que fazer esforço para a Vivian me olhar, para o meu chefe me olhar. Vai ser uma consequência. Quando você percebe a pessoa tá lá te elogiando, te reconhecendo, sei lá, te trocando de cargo, elevando o teu cargo, sabe? Começa a acontecer de uma forma natural, porque você sabe do teu valor, Exatamente. né? E a tua vibração emana isso. Tá muito ligado, então, com a vibração também. Sem isso. dúvida. Nós somos energia. Nós somos 100% energia. Nós somos vibração. Só que às vezes a gente não vê aos olhos nus isso, né? Não dá pra ver. Não dá pra ver. Então, Mas por isso dá que pra sentir. Exato, por isso que eu falei que esses processos, por exemplo, das pessoas que passam rejeição, abandono, sabe, críticas, crianças, né, na tua adolescência, ou em processos hoje mesmo que você percebe que a crítica te afeta muito, toma cuidado, gente, tá? Porque no fundo você tem medo da aprovação. Está totalmente relacionado com a nossa autoestima. Porque tem gente que, infelizmente, está sempre buscando a aprovação, ser aprovado. Exato. Porque essa pessoa que está o tempo todo buscando aprovação, que é bem comum de a gente analisar isso, é porque em algum nível, algum momento da vida dela, provável que ela passou por desaprovações. Ela passou talvez por um processo de bullying na escola, ela foi uma criança muito comparada, uma criança muito criticada, ela cresceu sozinha, não teve apoio nenhum. Entendeu? Ela se sentia desamparada, às vezes, né? O pai e a mãe não puderam dar tanta atenção, porque a autoestima é isso, né? É a forma como a gente se trata, só que às vezes a gente quer se tratar bem, mas a gente não consegue, né? E aí a gente vai identificando por esses pontos, Vivian, por exemplo. E quando não consegue, aí a gente precisa de uma ajuda. Precisa.
Eu não sei ninguém até hoje que conseguiu sozinha, né? É difícil. Até porque a gente tá aqui em sociedade para isso. Exatamente, para reconhecer É. e saber que precisa do outro, porque o olhar do outro é importante É. e até para ajudar a gente a descobrir, porque às vezes, como você mesmo falou, tá lá dentro, quietinho, Sim, a gente nem percebe, sim. né? A gente vai fazendo isso de forma E inconsciente também. inconsciente. Então, e aí o que que acontece? O maior sintoma, digamos, das mulheres que chegam até mim é me sinto insegura. Insegurança. Me sinto insegura, Gabi. Me sinto insegura para isso, me sinto insegura para aquilo. Sempre atrelado, no fundo, com inseguranças, tá? Então, o que eu tô trazendo aqui é para a pessoa começar a ter um olhar, a olhar para a vida dela de coisas que talvez ela nunca avaliou, ela nunca percebeu, ou ela não tem consciência realmente disso, né? Do quanto o teu passado, não tem como a gente extinguir assim, não, o meu passado não influencia no hoje. Não, não tem Não como. tem como, gente, não tem. Porque a gente vai formando as nossas crenças por aquilo que nós vivemos, por aquilo que nós passamos, né? Então, a primeira formação, Vivian, que você falou antes da criança, é na nossa infância. Essa primeira fase, né? Porque ali nós precisamos, de fato, receber amor incondicional dos nossos pais. Aprovação, validação, reconhecimento. E 99% das situações a gente não recebe de uma forma suficiente ou adequada, Sim. entende? E o pai e a mãe, eles não fazem isso por mal. É o que eles aprenderam, foi a vida deles. Só que ficam marcas na criança. E a gente precisa admitir isso. E não é que a gente tenha que falar mal dos nossos pais. Porque tem pessoas que têm até esse receio. Mas eu não quero ficar falando mal do meu pai e da minha mãe. Não é falar mal do pai e da mãe. É reconhecer Mas que é teve um reconhecer problema, que eles né? fizeram o que eles puderam fazer dentro daquilo que eles conseguiram. Só que aquela situação que o papai te deixou sozinho, talvez na escola, e que você ficou lá chorando, ou que o papai não foi nas tuas apresentações, ou que não olhava teu boletim, ou que te falava o tempo todo não, ou que foi autoritário demais, que te deixou com muito medo. Gente, isso influencia hoje. E são coisas tão pequenas, né? Parece Que eu acho tão que todo mundo bobas. que está assistindo aqui, a gente vai começar a se perguntar. Fala, nossa, será que eu tô fazendo? Será que eu fiz? Porque parece tão pequeno, e como você disse, tão bobo, mas que causa tanto prejuízo. Sim, sim. E a gente vai entendendo isso só quando a gente se aprofunda, né? Claro que eu imagino, são muitos anos que eu venho estudando, entendendo, e não só estudando e entendendo, mas vivenciando. Que eu acho isso assim que Isso é fantástico, não né? teria como eu estar aqui, né? Eu sempre falo assim que eu preciso ser a prova real daquilo que eu falo, Com certeza. né? A gente tem que, o que eu falo, viver o que prega, né? Exato. Eu sempre falo isso, porque isso para mim é muito importante. Enfim, várias situações eu falo, gente, não, para mim não é verdade, porque se não é verdade é porque não vive. Então, essa sensação, percepção de valor, para mim é muito importante. Eu tenho que viver e falar o que eu prego, senão não faz sentido para mim. Exatamente, exatamente. Então, para que as pessoas em casa possam começar a identificar você, mulher ou homem, né, que se sente hoje inseguro, que percebe que tem todos esses sintomas que eu fui falando, medo de dizer não, vazio, uma tristeza que você nem sabe de onde vem, ou que tem muitos medos, né, ou que se cobra em excesso, tem aquela autocrítica muito grande interna. Gente, isso não vem do nada. Não vem do nada. A gente vivenciou situações, nós passamos por situações. E muitas vezes nós não conseguimos superar aquilo internamente. Ficou resquícios. E esses resquícios vão lá para o nosso subconsciente. E fica ali. Fica ali, guardado. É uma memória que está ali, que tem essa carga emocional, que tem esses pensamentos e que hoje está ali. É como se tivesse uma vibração emanando daquilo, entende? Entendo. Então é mais ou menos isso. Então, cabe a nós a identificar, a perceber o que a gente está sentindo, o que a gente está vivenciando que está sendo difícil e tomar uma ação, fazer algo em prol disso. Como eu falei, tem cursos, tem workshops, tem várias vivências que hoje as pessoas fazem, tem a própria terapia, eu atendo, tá? Como eu falei, online. Então, tem muitos profissionais qualificados. Para né? poder te ajudar a vencer esses processos. Exatamente. Então, cabe a cada um, né? Porque recursos a gente tem, né? Mas o principal recurso é você aceitar e querer ajuda. Sim, porque não tem como a gente trabalhar com uma pessoa que não quer.
Aí fica... É impossível, Não tem né? como, não tem como. Então, a pessoa tem que estar realmente aberta, a pessoa tem que querer melhorar, né? Tem que estar disposta a, muitas vezes, a olhar para algumas questões, né? Assim, se abrir, porque isso é para o teu melhor. Você vai estar encurtando, talvez, uma caminhada muito difícil daqui para frente, né? Se você não fizer o que tem que ser feito. Porque, não sei para você, tá, Vivian? Mas para mim, a vida foi acontecendo da seguinte forma. O que eu percebia? Se eu, às vezes, não queria olhar para determinada situação, que eu sabia que estava ali escondidinha, a vida vai dificultando para essas coisas. Vai. Sabe? Parece que vai estreitando, assim, o caminho. Vai. Até, tá, agora eu me obrigo quase a olhar para isso, né? Vai. Você sabe que isso que você falou? E me remeteu um professor, sei lá, ainda bem ali no ensino médio. Médio? Ainda era fundamental, que agora, né, fundamental médio, naquela época ali era um pouco diferente. E eu me lembro numa aula dele, acho que eu estava na 5ª série primária. E aquilo me chamou a atenção. Olha que interessante você falou. Então, eu fui aqui lembrando aqui de uma série de coisas e conectando. E ele chegou a explicar isso numa aula que não era uma aula de psicologia e nada, era uma aula normal. Eu acho que está falando de problemas, era de problemas, enfim. E eu me lembro que ele falou assim, olha, quando a gente tem um problema, a gente tem que resolver. Eu não me lembro qual foi a conotação mesmo. E aí ele chegou a dar um exemplo, ele falou assim, às vezes o problema é pequenininho, eu acho que ele falou da vida dele, alguma coisa que não estava legal na aula, e ele externou. Mas aquilo me marcou, olha que interessante. E aí ele falou assim, aí ele tá aqui do nosso lado, ele vai crescendo, a gente não quer olhar para ele, a gente não olha para cá. Daqui a pouco ele tá aqui, ó, e quando eu olho ele vai me engolir. E aí eu me lembro que ele falou, problemas têm que ser resolvidos, não deixe. E eu cresci olhando isso e lembrando. Quando eu tinha alguma coisa que eu não queria olhar, sim, eu lembrava daquela história. Eu falei, não, porque ele vai me engolir, o problema. Então deixa eu olhar. E ele ainda fez um exemplo com um bichinho. E olha que interessante. E aí eu comecei a olhar. Óbvio, né, que na caminhada, muitas outras coisas a gente olha. E todo dia, né, a gente olha, que nem você falou. Todo dia eu olho, né, porque eu fiz ontem para hoje, aqui precisa dar uma ajustadinha, uma calibradinha, uma arrumadinha, e assim, mas é interessante isso que você falou, porque eu acho até, olhando por mim e olhando para o meu seio familiar, né, que eu digo meus irmãos e tal, talvez por isso a minha caminhada, eu fui tipo um trator e abrindo, porque eu olhava e ia, e aí eu olhando agora essa analogia que você está fazendo, eu fui olhar aqui para dentro, houveram, né, eu tenho alguns irmãos que talvez não olharam dessa forma, e aí a caminhada ficou mais estreita. Sim. E é aquilo que você falou, porque vem tudo, né, da base familiar mesmo. Sim. Deram o que podia dar. Então, igual, meus irmãos, eles tiveram muitos problemas com meu pai, eu me lembro, uma pessoa fantástica, né, honesta, enfim, mas o jeito dele falar, um homem, né, que veio do campo, a gente também viveu, mas ele repetia aquilo que para ele era normal no campo, mas não era pelo campo, eu fui entendendo como que ele podia dar aquilo que ele não tinha, sendo que faltava o amor da mãe, porque ele perdeu a mãe quando era pequeno, e aí meu avô casou 4 vezes, mas casou porque ficou viúvo, então ele passou por 4 madrastas diferentes, então ele não tinha aquilo para dar. E eu fui entendendo aquilo, e para mim ia, mas os meus irmãos questionavam. Né? Depois, quando eu fui ficando adulta, que eu fui entendendo. Ele não ia dar aquilo porque ele não tinha mesmo. Então, ele não conseguia nem olhar para ele mesmo. Sim, normalmente é isso, né? Por exemplo, um pai e uma mãe que não estão internamente felizes com eles mesmos. Como é que eles vão dar amor se eles não dão nem para eles? Exato. Né? Só que mesmo assim, isso não isenta, porque assim, Vivian, às vezes a pessoa ela tem até essa compreensão. Sim. Tá? Que no meu caso, conforme eu fui estudando, eu tinha compreensão. Mas você queria mudar, né? Só que ao mesmo tempo eu tinha a emoção. E a emoção me barrava. Porque eu não conseguia mudar aquela emoção, entendeu? Eu tinha compreensão, mas eu sentia raiva. E eu não queria sentir aquilo. Então, aí um processo bem difícil. Aí é que entrou técnica, né? Essa técnica que eu uso hoje. Porque a gente consegue ressignificar, a gente consegue liberar do nosso corpo a sensação física que fica ali impregnada. Né? Muito bom. E aquilo realmente
vai embora. Vai embora sabe? e Vai tira. embora. E essa técnica, Babi, que você falou, a EFT, como que você desenvolveu? Ela é uma técnica que você mesmo desenvolveu? Ela é exclusiva, é do Brasil? Ou você foi aperfeiçoando? Ela é uma técnica do Gary Craig, de 1990, né? Caramba. Não é dos Estados Unidos, então não é muito antiga, né? Porque Não. existem outras ferramentas que são muito mais antigas. Sim. Mas que ela tem toda uma comprovação científica, né, Vivian? Não é uma coisa assim, criou do nada, né? Na verdade, ela veio antes do TFT, né? Tá. Que foi o Dr. Callahan que desenvolveu esse método, porque ele fazia no consultório dele, ele atendia, ele era psiquiatra, e ele uniu os estudos que ele tinha de acupuntura com aquilo que ele estava estudando, né? E aí, um dia aconteceu de ele fazer um teste com uma paciente que ele estava atendendo, que ela tinha muita fobia de água. E o que acontecia? Até para ela tomar banho, ela não conseguia. É mesmo. Ela passava mal, ela, sabe, ficava com dor de estômago, ficava muito mal. E ele não estava conseguindo tratar de uma forma convencional, sabe? Com a psiquiatria. E aí foi que ele começou a fazer esses estudos e até ele ter desenvolvido essa questão da acupuntura, dos meridianos. E um dia que ela estava no consultório, começou a chover, né? E aí ele já imaginou que ela ia desencadear aquele sintoma que ela tinha, de dor de estômago, de ficar meio que desesperada e tal. E de fato foi isso, porque ela sabia que ela ia ter que ir embora. Oh, E naquele dia, ele pediu para ela estimular esse pontinho aqui, é mesmo. enquanto ele estava lá com ela atendendo. E aí, quando ela estimulou esse pontinho aqui, ela disse, nossa, passou. Né? Ela deu alguns toques assim, ela disse, passou o sintoma. E aí ele duvidou, ele disse, não pode ser, né? Daí ele disse assim, não, vai para casa que provavelmente vai voltar, enfim, tu vai sentir isso de novo. E de fato, essa pessoa não teve mais esse desconforto. Tanto é que eles fizeram a prova e ele foi com ela na piscina para testar. E ela não teve. Isso foi um caso esporádico, tá? Não é assim Sim. né? Foi realmente essa situação. Mas, de fato, foi a partir daí que ele começou a estudar mais a questão da acupuntura. A entender sobre os meridianos. E aí é que veio depois o Gary Craig, que simplificou o TFT. Porque o TFT é um pouco diferente, né? Daí eu teria que me aprofundar um pouco mais para explicar. Mas aí veio a EFT, que é uma técnica um pouco mais simplificada, né? Onde nós estimulamos 9 pontos do nosso corpo, que são os meridianos de acupuntura. Na acupuntura você coloca agulhas. Você Sim. já fez, né? Eu já fiz. Isso. E no EFT a gente estimula com toques, assim. É mesmo? Batidas, assim, né? Leve Não batidas, sabia. assim. Porque a gente tem, na verdade, vários meridianos ao longo do nosso corpo. São muitos Explica um meridianos. pouquinho, Gabi, mais. Como que é isso? Essa questão dos toques, dos meridianos. Sim, então, a gente tem muitos meridianos ao longo do nosso corpo, mas a técnica, ela vai ser utilizada a apenas 9 pontos principais, Tá. né? Então, a gente sempre vai estimular 9 meridianos. Então, a pessoa, ela vai fazer junto comigo, digamos, a técnica. Ela mesma vai se auto-aplicar, ela vai entender. Eu lembro que a primeira vez que eu vi isso, Vivian, foi na internet, né? A primeira vez eu disse, nossa, que coisa mais esquisita isso, Que né? doideira, A né? pessoa fica se tocando, batendo. Eu disse, parecia um macaquinho, porque a gente toca aqui também no topo da cabeça, né? No meridiano que é no topo da cabeça. É mesmo. Só que na época, como eu tava buscando tanta coisa e não tava resolvendo, eu disse, bom, eu vou entender como é que funciona, Sim. né? Não vou ficar com essa crença de... E não, né? Já falar não sem nem conhecer, né? E eu, assim, ó, me surpreendi. Foi a partir disso que eu comecei a minha caminhada ali, né? Então, a gente estimula esses 9 pontinhos, enquanto a gente vai falando algumas coisas, que daí eu oriento a pessoa, pra fazer o quê? Uma limpeza, tanto do nosso corpo emocional, como da nossa mente. Entendeu? Pra poder sair as lá emoções... do subconsciente. Isso, Tá lá isso. travado. Exato. É uma reprogramação que é feita através das nossas memórias. Legal. Então, libera traumas, né? Coisas que você viveu que você não conseguiu superar. Então, tanto a nível físico como a nível inconsciente. E até dores físicas. É mesmo? Até dores físicas a gente consegue tratar, né? Uma dor que você, sei lá, tá com uma dor no ombro, uma dor na barriga, aquela dor que não passa, né? Então, porque assim, o que acontece? O nosso corpo, ele vai somatizando. Sim. Normalmente, quando a gente tá com uma dor física, é como eu falei, porque já passou em todos os corpos e já tá atingindo o teu físico. Então, a gente tem que olhar para isso, né? Então, quanta coisa a gente vai sobrecarregando. Pessoas que, às vezes, têm aquela dor sempre no mesmo lugar, né? Ou a pessoa que tá sempre com dor de estômago. Ou a pessoa que tem enxaqueca. Normalmente, sempre tem um fundo emocional.
Interessante. Sempre tem um Interessante. fundo emocional, né? Pra gente avaliar. E esses 9 pontos que você comentou, eles são sempre os mesmos? São sempre Sempre os os mesmos. mesmos. Sempre os mesmos. Sempre os mesmos. Vou te mostrar, tá? Esse aqui é o ponto do karatê, que a gente estimula. Depois quem entrar lá no meu Instagram vai ver, tá? Tem vários videozinhos. Aqui no topo da cabeça. E a gente faz essa técnica, Vivian, também pra ansiedade, pro estresse. mesmo? Dá pra fazer algo diário, assim, sabe? Que é aqui na lateral do olho, embaixo do olho. Olha, São sempre os mesmos pontos. Embaixo aqui do nariz, interessante. aqui no queixo, aqui no ossinho da clavícula. Dá pra tocar com as 2 mãos, se a pessoa Tá. quiser, ou só com uma. E aqui na lateral aqui pras mulheres, né, onde tem o sutiã, né? Então, esses são sempre os 9 pontinhos que a gente vai estimular. Que legal. Interessantíssimo. É muito simples, é muito fácil, muito eficaz, né? Gente, é fantástico isso. Não, muito é legal. muito É muito impressionante. diferente. É muito diferente. Pra quem não conhece, imagina, eu já faz muitos anos, né, que trabalho com isso, então é muito que meio automático já, né? Porque você já tá vivenciando isso há Isso. muito tempo, né? E quando os clientes começam, eles também estranham, né? Porque nunca viram, quem nunca viu. Agora tem pessoas que já são bem familiarizadas, né? E até pra dor, por exemplo, supostamente, eu tô com uma dor no joelho. Sim. E já fiz exames, já olhei tudo e nunca dá nada. Mas de tempo em tempo aquela dor aparece e incha. Um exemplo. Sim. Eu imagino que deve ser algo emocional, né? Eu tô dando um exemplo, Sim. né? Não comigo, mas uma pessoa que eu já vivenciei. Eu até achei, falei, eu acho que isso é algo emocional. Isso pode realmente acontecer? Pode. Porque assim, pode. fez vários exames, fez fisioterapia, E não identifica nada. Sim, sim. Mas sim. de tempo em tempo, não é algo contínuo. Aham. E de vez em quando aparece, incha e dói. Sim. Incha e dói muito. Sim, pode ser que tenha. Como eu falei, a maioria das dores, elas têm um fundo emocional, Sim. né? E aí, o que acontece? Dentro do processo da terapia, como eu ativo, digamos, o inconsciente, às vezes fica muito claro para a pessoa o porquê. Entendi. O porquê que vem aquela dor. De onde Que vem legal. aquela Muito dor. bom, muito né? nossa. E além disso, de você entender, você pode fazer também para dor, tá? Se você quiser, eu até posso te mostrar, assim, de uma forma bem rápida. Sim, O que sim, acontece, isso é gente? interessante. Quando a gente toca nesse pontinho aqui, eu sempre vou falar 3 Aqui. coisas. 3 coisas. Assim? Na pontinha aqui dos dedos, a gente Assim. tem meridianos também. Então, eu procuro sempre estimular com os 4. Tá? Com os 4 Entendi. dedos. Os 4 pontos, Entendi. assim. Então, olha o que a gente sempre fala na técnica, Vivian. Eu vou te dar um exemplo. Da dor do joelho, tá? Uhum. Mesmo que eu sinta essa dor no joelho, eu me aceito profunda e completamente. Olha. Mesmo que eu sinta essa dor no joelho, eu me aceito profunda e completamente. E aí, enquanto a pessoa vai fazendo a técnica comigo, ela vai colocar consciência, no caso é sentir, né? Uhum. Sentir onde é que tá a dor. Aí você olha para aquilo, você sente aonde tá a dor, né? E ela vai repetindo junto comigo aqui. Essa dor no joelho. Essa dor no Entendi. joelho, entendeu? Olha, interessante. Quando a gente começa a fazer a técnica, sempre vai ter essa frase assim, ó. Olha o que eu falei. Eu me aceito profunda e completamente. Eu me aceito por Mesmo que eu sinta essa raiva, mesmo que eu sinta essa tristeza, eu me aceito profunda e completamente. Interessante. Muitas mulheres, quando chegam nisso, que têm dificuldades com a autoestima, elas falam, Gabi, isso não tá fazendo sentido. Não, eu não consigo falar essa frase. É muito difícil mesmo? pra mim falar essa frase. Porque ela já não aceita Porque porque ela não consegue nem falar a frase. Exato, porque ela não consegue se aceitar. Então, parece que não tá sendo verdadeiro falar aquilo. Entende? Entendo, Então, com isso certeza. Então, isso também é interessante, sabe? É muito interessante. Muito interessante essa técnica, Gabi. Nunca tinha ouvido falar, Sim. realmente. E aí, essa técnica, eu vi lá que você, né, colocar as pessoas no mesmo lugar que você. Eu vi que você fala alguma coisa sobre isso. Me explica um pouquinho isso. Como assim colocar... Eu vi lá num dos seus vídeos, algumas coisas, né, tem uma frase. Você colocar as pessoas no mesmo lugar que você está. O que você quis dizer quando você relacionou isso? Que você está... Colocar as pessoas no mesmo lugar. Que elas te colocam? Exatamente isso. Eu acho que é... Acho que é isso mesmo. Como que é isso? Que nós precisamos colocar as pessoas no mesmo lugar que elas nos colocam. Por exemplo, se tem uma pessoa que te maltrata, se tem uma pessoa que não tá sendo legal com você, que te desvaloriza, que não te reconhece. Poxa, por que eu vou ter que ficar bajulando a pessoa? Por que eu vou ter que ficar o tempo todo chamando a atenção da pessoa, querendo agradar a pessoa, se ela não me trata bem?
E aí, o que você indica? Como que funciona isso? Porque às vezes a pessoa não tem coragem de fazer isso. Ou até tem medo, daí ia ser pior ainda a relação. Que foi até que a gente conversou lá no início do nosso bate-papo. Como que a pessoa... O que você diria para a pessoa fazer isso? Como que faz isso? No caso, se a pessoa tá convivendo com alguém assim? Ou convivendo, ou no trabalho, enfim. Como que coloca essa pessoa no mesmo lugar? No mesmo lugar no lugar que ela tem que ficar, No lugar né? que ela tem que ficar. Olha, é muito simples, Vivian. Às vezes, você não precisa falar nada. Por exemplo... O silêncio. Exatamente. Eu faço isso muito. Por exemplo, Mas, tem um colega que sempre, sei lá, me maltrata ou tenta puxar meu tapete. Claro que cada caso é um caso, né? sim. Nós não vamos generalizar aqui. Mas é exatamente isso. Caramba, por que eu vou revidar a pessoa? Por que eu vou ficar num pé de guerra com a pessoa? Vou lá, brigo, discuto, sei lá, gera até uma certa agressão, né, verbal. Se a pessoa não merece isso. Exatamente. Às vezes o próprio silêncio já muda tudo. Eu faço muito isso. Às vezes tem situações, eu lido com vários tipos de situações, né? E às vezes a pessoa até na forma que ela escreve. E aí, assim, eu leio, respiro fundo eu não respondo. Exatamente. E deixo. Porque assim, pra mim, tá? Às vezes muito mais o que a pessoa fala é muito sobre ela do que sobre mim. Exatamente. Então, assim, o que eu faço? Eu até às vezes indico isso para os meus colaboradores, determinadas situações que a gente pega. É muito mais sobre ele, não sobre nós. Sim, Então, sim. baixa, não gasta a sua energia com isso. Exatamente. Né? Canaliza naquilo que você estava fazendo. Isso. E deixa. Você vai gastar uma energia em vão. Exatamente. Como eu falei, vai gerar um clima ruim para ti, até para a empresa, né? Para uma situação que, às vezes, aquilo tem a ver mais com a pessoa. Com quem ela é, ou a raiva que ela quer descontar em ti. Porque tem gente que às vezes a inveja que ela tem e ela tenta te Exato. agredir de alguma forma, puxar teu tapete, falar mal de ti, Exatamente. sabe? Gente, olha, o que eu posso falar para vocês é que nada na nossa vida passa em vão. Nada. E tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Então você pode ter certeza que em algum momento algo vai acontecer com essa pessoa também. Só que é importante a gente dar limites também. Exato, porque Tá. senão você fica só sofrendo. Exato. Fica esperando então, acontecer, né? exato. O universo. Aí não é legal enfim, também. Deus. Aí não é legal. Eu só vou esperar, então eu não tenho que fazer Não. nada, vou ficar só em silêncio. Não, tem momentos que realmente você vai ter que agir. E o agir é saber falar um não, o agir é se distanciar, o agir... Se posicionar, Se posicionar. Então, assim, veja que é muito relativo, né? Conforme a situação. Mas aí é que tá o nosso amor próprio. Porque E aí quando onde entra a autoestima, mais uma vez. Exato, porque quando você sabe disso, e você sabe que você está fazendo a coisa certa, que você está sendo uma pessoa do bem, que você não está querendo prejudicar ninguém, sabe? Que você está no caminho reto, as coisas vão acontecer. Então, sempre peça também que você seja guiado. Tá? Peça, assim, quem acredita em Deus, que Deus me guie, que Deus me dê forças. Busca sempre o autoconhecimento, busca... E mais a direção, né, né? de Deus. Isso é muito porque, importante. Gente, nós estamos sempre sendo guiados, né, Vivian? Eu acredito nisso todos os dias, né? Bom, estar vivo, né? Assim, superar tudo isso, ter todo esse conhecimento, né? É uma direção realmente divina, né? Não tem como dizer que não Exato. estamos, né? E todos os dias a gente tem que agradecer, né? Todos os Pela dias. nossa vida, por cada experiência que a gente passa, por a gente poder aprender mesmo com as dificuldades. Porque a gente tira lições nas dificuldades. Sim. Na dor, né? A Na gente dor. se refaz. O que eu acho importante é as pessoas não se vitimizar na dor. Apesar da dor, olhar para ela é difícil, eu sei, e às vezes não funciona no momento, e nem para todos, né? Alguns têm facilidade, outros não. Mas assim, o que disso aqui eu posso tirar que foi bom? Porque às vezes mesmo na dor tem alguma coisa boa ali. Para você, né? Para você como pessoa realmente crescer Sim. e cuidar de você mesmo. Sim. O ideal seria a gente sempre evoluir pelo amor, mas a gente Exato. sabe que não é assim. Não, Então, infelizmente, assim, né? Então, assim, gente, considere que as dificuldades que você está vivendo agora, elas são para a tua evolução. Elas são para você se tornar uma pessoa cada vez melhor. Ai, Gabi, mas como assim? Olha o que tu tá falando, é difícil. É difícil. Gente, eu sei Falar que- é fácil, né? Mas na prática... Não, mas eu sei que o processo é difícil, eu sei que é difícil a gente perdoar,
tá? Eu sei que é difícil. Eu já passei por muitos casos que eu, tendo a consciência disso, que foi difícil para eu conseguir sair sabe, perdoar a pessoa. Porque na época eu considerava que aquilo era injusto, que não foi certo. Só que é tão prazeroso, gente, a gente se libertar daquilo. A gente tá em paz. Você vai ver que quando você consegue perdoar, você abre um fluxo de coisas boas pra tua vida. E reverbera tanta coisa boa, né? Muita coisa boa. É. Porque é aquilo que você falou antes, às vezes não tem a ver com você, tem a ver com o outro. Exatamente. Então, semeia. Semeia que você vai colher coisas boas. Com certeza. Todos os dias, sabe? Todos os dias. Mas também aprenda a se posicionar. Sim, importantíssimo isso. Porque não adianta eu só estar esperando, então eu não vou fazer nada, vou deixar que as coisas fica achando que tudo, né? aconteçam. E não, a gente está aqui, a gente tem que enfrentar as situações. Sim. Né? E para isso a gente tem que ter coragem. Tem que ter coragem. A gente tem que saber do nosso valor. A gente tem que saber aonde a gente quer chegar. Sabe? Então, são vários pontos aí que são importantes da gente avaliar. Né, Vivi? Sim. Gabi, quando a gente falou de autoestima, de cuidar e tudo, e agora trazendo, por exemplo, pessoa que não tá com a autoestima boa, a gente chegou a dar algumas pinceladas sobre isso. Então, a gente sabe que atrapalha em todos os seus relacionamentos, né? Seja profissional, seja amigo, enfim, né? Mas, trazendo isso, quando a pessoa não tá com a autoestima boa, isso também representa os negócios dela? Sem dúvida. É. Sem dúvida, né? Porque, assim, como eu falei antes, a autoestima é a nossa base. Então, de alguma forma, como você está se sentindo, a forma como você se vê, aquilo que você nutre em relação a você mesma, vai afetar ou refletir em tudo à tua volta. Não tem como a gente eliminar, né? Tá então, junto, né? Então, significa que vai afetar meu negócio? Claro que vai. Em algum momento você vai se sentir inseguro, você vai estar cheio de medos, você vai estar se cobrando em excesso. Então, afeta diariamente. Diariamente. Né? Pra gente estar bem com o CNPJ, a gente tem que estar bem fisicamente. Com o CPF. Né? Com o CPF, né? Nosso CPF bem resolvido. forte, Exato. CNPJ forte. Exatamente. Legal. Então, é isso. Não tem como... Por isso, não sabe? se desconecta, Não, né? Tá não tudo tem. intrínseco ali. Tá tudo. Né? Muito legal. Então, muito você pode bom. me trazer vários efeitos de trabalho, de relacionamentos, que eu vou te dizer, por trás tem autoestima. Por trás tem algum ponto que está relacionado com a autoestima. Entendeu? Entendi. Você sabe que isso é muito interessante. Eu falo para alguns clientes meus, na questão de negócios e tal, a gente tem até ali, a gente procura, né, até olhar não só os colaboradores dele, eu cuido da parte de RH, mas olhando ele, porque eu vejo que isso afeta a performance dele no negócio. Então, e às vezes até a forma dele lidar com a gestão do negócio em si e com a gestão de pessoas também dentro do negócio. E aí, assim, aí não performa, a empresa não vai, ele não olha e tá sempre com aquele jeito. Então, eu falo, você tem que desmistificar isso, você precisa arrumar isso aqui. Porque se você não tem, a gente fala, né, business, né? A gente olha também ali o comportamento do business. Ele não vai se aperfeiçoar se ele realmente não tá bem, não melhora. Ele não consegue ver que ele pode melhorar a sua gestão, tratar um cliente diferente, tratar o fornecedor, ou até mesmo não achar que alguém disse alguma coisa para ele, ou o cliente, ou o fornecedor, ou o colaborador, e tá ofendendo. Porque às vezes eu vejo isso. Você fala uma coisa assim básica, simples no mundo dos negócios, e a pessoa já... Porque ela não tá bem com ela. Então, ela não tem aquela clareza para entender que aquilo não tem nada a ver, negócio. E não é para ela diretamente. É justamente para que o negócio solidifique. Então, assim, eu vejo muito isso, sabe? Sim. E às vezes você dá uma opinião ou querer, enfim, ajudar a pessoa de alguma forma. Exatamente. E a pessoa levar para outro lado. E às vezes, assim, eu vejo até clientes meus, às vezes, como trata o colaborador. Não, ele não sabe, né? E às vezes, não, o colaborador tem razão. Mas ele acha que não sabe. A insegurança dele, o medo de achar que vai ser mais, o outro tá sendo mais que ele, não deixa ele enxergar isso. Olha só. O medo, é bem sensível. O medo da outra pessoa achar que tá na frente, né? A questão da competição também, Exato. Né? E assim, e até quando eu trabalhava no mundo corporativo, eu via muito isso. Por exemplo, eu já trabalhei com amigos, pares meus, tipo, né, diretores,
era o outro, ele tinha a equipe dele e outro. Mas o que ele fazia? Ele não dava autonomia para a equipe dele, porque ele tinha medo que a equipe fosse mais que ele. E eu falava, que insegurança. Ó, aí é que tá vendo? Exatamente, porque é uma máscara que ele usa para se proteger da própria insegurança dele. E aí ele Exato. afeta ele mesmo. Exatamente. Porque se ele visse esses colaboradores como, pô, meu negócio vai crescer, vai Ou expandir. parte de, Então né? ele prende ali, deixa que eu tenho que estar no controle. Pessoas que querem controlar. Isso que eu ia te falar. Tem muita gente que quer estar no controle, cara. Ele não sabe delegar. Eu enfrentei isso muito no mundo corporativo. E hoje, até né, no meu escritório, eu vejo, não no meu escritório, mas com clientes que têm essa dificuldade de delegar. E eu falo, uau. E você vê que poderia ser mais simples, mas ele não consegue delegar. E além de não conseguir, ele também não enxerga isso. Pois é. Então tem vários pontos aí para a pessoa avaliar, né? Então tá tudo muito ligado com a autoestima mesmo. Tudo tem Ou seja, ele importância. tá refletindo um espelho que na verdade ele é. Exatamente. No outro. Então percebe que tudo tem uma conexão. Tudo você vai perceber que a Tá tudo muito ligado. tá tudo muito ligado. A questão da nossa autoconfiança também, né? Porque para eu confiar em mim, eu tenho que me ver de uma forma positiva, Exatamente. né? E normalmente as pessoas acabam nutrindo mais pensamentos negativos sobre si mesmas, ou se cobrando demais, se criticando demais, do que vendo coisas boas. E a forma como eu me vejo é a energia que eu emano e que as pessoas também vão sentir. E a forma como eu me posiciono. Quer ver como está diretamente ligado a clientes também, a atendimento? Quando a pessoa, por exemplo, trabalha com vendas, né? E aí tem muitos vendedores que têm medo de receber não. E a gente sabe que é normal isso. Sim, mas que não consegue lidar bem com isso, né? A pessoa tem o medo de receber não, ou não sabe se posicionar bem com os clientes. Tem medo do como os clientes vão me ver? Será que eu tô me apresentando? Será que eu tô me apresentando bem? Será que como que a pessoa sabe? Então a pessoa já chega meio assim, né? Porque a postura também já demonstra, muda. Né? A pessoa fica fechada, assim, né? Encolhida. Então isso também já demonstra que a pessoa não tem autoconfiança. Né? Então são vários efeitos. Porque o corpo fala, né? O corpo fala. O corpo fala. Ou às vezes você tem que se posicionar de uma forma um pouco mais dura e a pessoa não consegue. Que ela tem receio. Não consegue entender. Né? Ou tem receio que não vai fechar o negócio, que outra pessoa não vai gostar, né? Que ela vai perder uma boa oportunidade, daí acaba aceitando muitas coisas e se prejudicando e prejudicando a empresa. Sabe? Então, é bem amplo. É né? bem amplo. É bem amplo. E é muito bom que você trouxe isso, né? Pra gente, essa questão da autoestima, que você fala e de forma, assim, perfeita, com muito entendimento, que aplica, porque tá tudo muito ligado, né? Então, às vezes, tem gente que pensa, isso aí não serve pra mim, não, né? Eu tô focada no negócio. Não, e serve, porque você é a pessoa do negócio. Exatamente. Então, você tem que estar bem, você tem que abrir essas lacunas, assim, né? Para cada vez que o teu negócio tenha mais prosperidade, mais sucesso, e que você também tenha bons colaboradores, né? Que todo mundo coopere um com o outro, porque a gente não faz nada sozinhos aqui. Exatamente. A gente precisa das pessoas, a gente está em sociedade, né? Vivemos na humanidade, e quanto mais a gente vai se desenvolvendo, mais a gente vai conseguindo contribuir com as pessoas à nossa volta. Exatamente. Porque ninguém faz nada sozinho, como você mesmo disse. E é importante a gente realmente tá bem, tá com a saúde mental, né? Porque isso é saúde mental. É o principal, né? Porque às vezes tem gente que pensa, não, e eu já ouvi isso. Mas eu não tenho depressão, eu não tô ansioso. Só tô ansioso, mas também já é sinal que alguma coisa não tá legal ali. Ou às vezes, é só de vez em quando. Então, assim, a saúde mental já está abalada, né? Sim. Então, assim, uma coisa que eu falo e que todo mundo deveria fazer terapia, e isso é importante desde a criança. É óbvio que a gente está falando assim, porque é algo que é preventivo. Infelizmente, a gente vê isso muito mais depois da pandemia, ou até agora que as pessoas estão criando mais isso, procuram já quando está no pico. Sim. E é importante porque você vai se descobrindo quem você é, né? Aquilo que você viveu, as crenças, o ambiente que você vivia, as mudanças, porque a gente vai mudando. Então, isso ele vai fazendo você ficar o quê? Mais forte. Então, eu super indico que todo mundo deveria fazer terapia. Não com problema, mas preventivo, até para buscar seu autoconhecimento mesmo.
Sim, e se fortalecer cada vez mais e estar em paz. Porque Exato. no fim de tudo, todos nós buscamos estar em paz, ter uma vida Paz, boa, ter uma vida leve, né? né? Tá bem nas nossas relações, tá bem com a gente mesmo, acordar feliz, Porque não fazer precisa aquilo que ser a gente pesado, gosta. né? Não, a vida, a gente que complica, né? É. A gente que complica. E quando a gente não faz isso, Vivian, a gente vai encontrando pedras, né, no meio do caminho. Sim, E também tem outra situação, porque nós cocriamos a nossa realidade. Então, na medida que você vai eliminando essas pedrinhas, né? Essa bagagem, que eu digo que eu sempre carregava uma mochila nas costas, e a minha mochila era bem pesada. eu também já Né? carreguei essa mochila, viu, Gabi? E aí eu fui eliminando, né? Eu fui eliminando. Então, assim, a vida cada vez se torna mais leve, né? Mais linda, assim. A gente acorda melhor, né? Com certeza. E assim, eu vou falar assim, uma experiência minha. Tem gente que às vezes fala, nossa, como você consegue fazer tantas coisas e correr pra lá e pra cá? E assim, pra mim é natural, porque eu faço de forma leve. E sabe que isso eu descobri, assim, de falar dessa forma há um tempo atrás. Porque é justamente o que você falou. Eu tô em bem comigo, então é natural. Sim. Não é pesado. Às vezes é cansativo. É, porque a gente é ser humano. Tem dias que você Sim. tá mais cansado, outro não. Mas assim, faz parte. É leve, porque assim, eu tô bem comigo. Então, pra mim, faz parte. Exato. E tudo que for pesado já não tá legal, não é legal. Exatamente. Se você tá carregando tua vida como um fardo, se alguma coisa tá muito pesada, olha, isso vai te prejudicar. Então, a gente tem que rever alguma coisa aí. Tem que porque rever alguns conceitos. a vida tem que ser mais leve. Significa que ela sempre vai ser leve? Não. A gente vai passar por turbulências, todos nós passamos, todos nós vamos ainda passar, mas às vezes é a forma como a gente está encarando as situações, como a gente está olhando para aquela realidade, né? E saber que o sol vai estar sempre aí. Tá sempre brilhando. Tá atrás das nuvens, mesmo quando a nuvem tá aí presente, mas o sol Mas tá ele lá. tá lá. Né? Então, dia após dia, a gente vai olhando para isso e ficando cada vez melhor, né? Então, a terapia, ela é fundamental. Eu vejo que é fundamental para o nosso autoconhecimento, para você estar cada vez mais leve, né? Mais feliz, a gente se conhecer, né? E criar a nossa realidade, Vivian, porque assim, quanto mais a gente vai se sobrecarregando, a gente emana uma vibração, né? Nós somos como uma anteninha aí que vai sintonizando, por exemplo, uma frequência de rádio, né? Uma estação ali, a gente vai sintonizando. Então, a nossa frequência é da mesma forma. E quando você tá bem, você vai sintonizar com pessoas legais, como você, né? O Victor, enfim, né? As pessoas que estão aqui. E quando você não tá legal, né? E você percebe que você não sai daquilo, a tua frequência não tá legal. E você vai atrair situações difíceis, o teu dia a dia não vai... Sabe, vai acontecer algumas pequenas tragédias. Gente, olhe para isso. Sabe? Tem alguma coisa errada. Quando você percebe que, poxa, tá acontecendo uma coisa atrás da outra ruim. Sabe? Saí de manhã, tropecei, de repente bati o carro, aí briguei com não sei quem, e você passa dias e você percebe que não sai daquilo. Opa! É isso. Alerta, né, gente? Já é um sinal de alerta. É um sinal de alerta pra gente avaliar. Como eu falei, nós estamos o tempo todo sendo escaneados pela nossa pineal. Como chama, Gabi? Pineal. Pineal. É. Olha, gente, pineal. Não passa, nada do que a gente faz passa despercebido aos olhos de Deus. Absolutamente nada. Isso é fantástico, né? Você sabe que eu chego a me emocionar quando ouço isso. É fantástico isso. Nada, gente. Mesmo naquele momento que você está lá sozinho, ou em alguma situação que você acha que ninguém está te vendo, que você não está tendo apoio, sabe, algum recurso, o tempo todo nós estamos sendo conduzidos, direcionados, guiados pela força divina. Então, traga isso para o seu coração, sinta isso, porque é verdadeiro, né? Então, assim, procure sempre fazer o bem, ser uma pessoa boa, fazer as coisas certas, tá nesse caminho do meio, que a tua vida vai ir cada vez melhor, né? Buscar o autoconhecimento, né? Como a Vivian falou, buscar fazer terapia, se conhecer mais, olhar para as questões que não estão legais. É normal isso acontecer. Porque às vezes estava legal hoje, amanhã você já aprendeu e já viu que não é mais legal. E não tem problema, né, Gabi? A pessoa mudar. Porque assim, eu já ouvi muitas pessoas, eu sou assim, eu não mudo. Não, gente, a gente muda todo dia. Porque às vezes o que fazia sentido ontem,
Hoje já não faz. E eu falo isso até porque eu mexo muito com lei. Uma lei é hoje, né? A gente sabe que é um país que muda a lei todo o tempo. Vai fazer sentido ali, amanhã talvez não vai fazer. Então, sempre... A vida é isso também. Exato. A gente não tem que ficar rígido A gente não é estático. né? Eu sou assim e eu vou ser assim sempre. Exato. Se você quiser, né? Exato. Porque nós temos a possibilidade todos os dias De escolher. de escolher e de nos tornarmos pessoas melhores. Exatamente. Para nós mesmos também, não só para os outros, mas para nós Principalmente mesmos. para nós, porque quando eu me Principalmente. torno melhor, Exatamente. eu mudo o Eu meio, vou influenciar, né, o tempo todo. eu mudo o meu meio, eu mudo tudo, Sim. né? E é tão interessante isso, porque assim, um sorriso que você dá, às vezes sem dizer nada, um olhar que você faz, um gesto, quantas pessoas às vezes estão esperando isso? Então, você tá bem, você vai emanar, às vezes sem dizer. E assim, ou num ponto de ônibus, Sim. ou um bom dia que você fala, tudo isso muda. Claro, a nossa energia, Vivian, mais ou menos, né, invisível, ela pega uns 3 metros à nossa volta. Entende? Então, isso que você falou faz muito sentido. Sim. Porque mesmo, só a tua presença, as pessoas já sentem. Entendeu? Sem você abrir a boca, você já está influenciando. Então, perceba o quanto é importante cada um de nós nos trabalharmos, né? É muito importante. E ficar bem com a gente mesmo, porque é automático, né? Às vezes só no silêncio, quando você Sim. tá bem, Porque você existe o impacta. momento do silêncio, né? Você não precisa estar falando toda hora, Sim, né? exato. Isso é muito bom, né? E é uma caminhada, né? Do nosso Às vezes eu falo desenvolvimento. pra minha filha, a caçula já, aí às vezes eu ponho ela, né? Eu falo assim, ó, encosta aqui, falo, ó, todo fica quietinha, só ouve o meu coração e eu ouço o seu. Óbvio, né, que a gente sempre sabe toda a questão que tá ligada ao cérebro, mas assim, só ouvir, o silêncio também às vezes é importante. Nossa, e como? O silêncio fala mais que 1000 palavras, 1000 né? palavras, em todas as esferas, né? Seja para responder algo, seja para dizer algo, para emanar uma coisa boa. Então, às vezes é necessário, né? É necessário sempre. Sim. É muito bom. Nossa, Gabi, você construiu toda a sua história, como você falou no início, você era gaúcha. Agora você veio para São Paulo, tá aqui de vez. O que lhe motivou a vir morar em São Paulo? Na verdade, eu vim por causa do meu noivo, né? Porque ele, enfim, tá trabalhando aqui. E aí ele teve uma oportunidade e acabou vindo pra cá. Então, eu acabei vindo junto, né? E me desafiando também, porque assim, a vida não é estática, né? A vida tá se movimentando o tempo todo. E a gente precisa sair da caixinha às vezes, né? Muitas vezes. Exato, né? Daqueles padrões que às vezes a gente vai criando, né? Se colocando como... Sair daquela realidade, porque às vezes isso faz bem também. Conhecer pessoas novas, lugares novos, se desafiar, né? Abrir, né? Expandir a nossa mente. Então eu vejo que estar aqui para mim hoje está sendo isso, sabe? É uma nova realidade e que eu não tenho medo, eu vou. Isso é bom, né? Eu vou. Eu sempre falo assim, se algo abriu para mim, para vocês, gente, olhem para isso. Sabe? Se permita, né? Se permitam, porque assim, o medo é importante na nossa vida, é claro que é, senão a gente vai se jogar de um prédio, né? Ele é importante. Mas a gente tem que ir além do medo. Então, vai com medo mesmo. Às vezes exige, vai com medo mesmo. Você vai ver que vai fazer sentido isso. Sim. Né? Porque aquela oportunidade, às vezes, não vai passar outra vez. Não vai vir outra vez. Não, nunca volta, né? A gente sabe que ela é única, né? Então, isso também é bem legal, né? De dizer, tô com medo, tô com medo. Mas eu vou com medo mesmo. Se prepare e vai. Se prepare e vai. Se permita e vai. Exatamente. Então, a minha vinda para São Paulo tá sendo isso, né? E eu tô conhecendo tantas pessoas legais aqui também, né? Muito me bom. abrindo pro novo. E é isso, né? Faz parte. Bom. Gabi, onde as pessoas te encontram? Em quais redes? Fala aqui em quais redes as pessoas que estão vendo aqui o nosso podcast podem entrar em contato contigo, te conhecer melhor aqui pro pessoal que tá vendo. Certo. Eu tenho o meu YouTube, o canal do YouTube, né? Que é Terapeuta Gabriela Barea. E tem também meu Instagram, que eu uso com mais frequência, né? Que é Gabriela_ame-se mais. Depois não sei se o Vitor vai colocar. Depois a gente põe quando publica. Gabriela_ame-se mais. Tem o LinkedIn também, né? Daí as pessoas podem me encontrar. Deixa eu ver se tem mais alguma rede. Facebook eu não tenho usado muito, né? Tá. Então acho que são essas mesmo. Tá. Gabi,
estamos chegando aqui ao final e foi um ótimo papo. Curtiu a nossa conversa aqui? Nossa, eu adorei. Primeiro de muitos. Muito bom, eu aprendi muito com você. Acho que todo mundo que está nos vendo aqui também. Você trouxe muita coisa boa, muito conhecimento, muito legal. Depois vamos marcar o próximo, que tem muita coisa aí para aprender com essa mulher, gente. Agora, vou te perguntar uma frase. Se todo mundo aqui estivesse vendo você, outdoor, todos os celulares, todo mundo em todo o planeta, o que você diria pro povo? Nossa, isso é forte. Que legal. O que eu diria para as pessoas se todo mundo tivesse me vendo agora? Eu diria que, gente, a vida vale muito a pena, que todos nós estamos aqui e passamos por dificuldades, né? Estamos exatamente no mesmo momento da humanidade, vivendo várias situações, mas eu acredito que com o mesmo propósito. E o propósito é aquilo que a Vivian falou no início, né? Nós precisamos primeiro amar a nós mesmos para amar o nosso próximo. O amor, ele modifica tudo, tudo, tudo à nossa volta. E nós somos frutos do amor. Nós somos frutos de Deus, do nosso Pai superior, que é Ele que nos conduz, que é Ele que traz a força para que cada um de nós tenhamos, né, e podemos suportar as nossas dores e passar pelos desafios. Então, acredite em você, acredite no teu potencial, acredite na tua força. O tempo todo você está sendo conduzido. Então, acho que é isso, Vivi. Muito legal, Gabi, muito bom. Tá vendo, galera? Ó, mensagem poderosa. É isso. Ó, Gabi, nós trouxemos aqui um presentinho do nosso podcast para você. Obrigada! Que coisa boa! Aqui, com gratidão da sua presença, dessa troca de conhecimento aqui contigo. E aí também, tô te dando aqui, Olha, a gente adoro. vai marcar o lançamento ainda joia, esse mês, Vivian, mas é um obrigada. pré-lançamento. Gente, ó, vou entender mais sobre negócio escalável. O que ninguém te contou sobre empreender. Maravilha, nossa, adorei, adorei. É muito legal. Precisando escalar meu negócio. Você viu o livro certo. Conta conosco, que aqui a gente te ajuda. Porque aqui na VMA Hub a gente olha a empresa 360 graus. Legal. Esse é o nosso objetivo, que é um dos nossos propósitos, crescer junto com os nossos clientes. Porque se os nossos clientes estão felizes e crescem, a gente faz parte dessa jornada. Ai, que legal. Parabéns, Vivian. Obrigada. Muito, muito obrigada pela participação. Adorei estar aqui, de verdade. Eu que agradeço. Muito E obrigada vamos mesmo. continuar a nossa troca aí, né? Vamos continuar. Espero que realmente tenha valido a pena, né? O pessoal que está nos assistindo. Com certeza, você pode ter certeza que as pessoas que estão nos vendo não vão ser mais as mesmas, porque com certeza aprenderam muito. Que bom. Quando você fala daqui da questão da qualidade, sentimentos, enfim, são muitas coisas que você trouxe, muitos insights, né? O perdão ser um ato de inteligência e que tudo tem a ver, a autoestima junto com o negócio, junto com a vida, que está tudo conectado. Muita coisa boa você trouxe aqui. Parabéns que pelo bom, seu conhecimento. obrigada. Parabéns por você ter aprendido tudo isso e transbordar conosco esses conhecimentos e ajudar pessoas também, Gabi. Parabéns. Estamos todos na mesma missão, né? Fazendo a nossa certeza. parte aí. Obrigada, tá, Obrigada. Vivian? Obrigadão.